eu vou pedir para que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje você vai ter que ter paciência comigo. Eu vou bem tranquilo, passando versículo por versículo. Para ajudar, eu vou colocar no slide. Nunca faço isso, né? Hoje eu vou fazer. Colocar no slide. E eu vou falar sobre um assunto que é um assunto bem delicado, que se chama a ira de Deus, o abandono de Deus. Quando Deus abandona alguém. Você sabia que Deus abandona? Não sabia? Pois é, você vai saber hoje. Deus, sua ira e seu abandono. Polêmica. Nós vamos entrar em alguns assuntos bem polêmicos assim, mas são assuntos que a Bíblia fala. É bíblico. Não são coisas que nós precisamos evitar por causa de repente, da briga dos outros, ou porque, de repente, alguém vai ficar ofendido. São assuntos que a Bíblia fala. Eu vou aproveitar para falar, né? Eu já tenho ensinado sobre esse tema há muito tempo. A ira de Deus é algo que eu já tenho falado há muitos, mas sempre com os jovens a gente fala. Mas hoje eu gostaria de falar com a igreja, até porque tem assuntos que são bem atuais, que nós vamos discorrer, que tem com base nesse texto. Eu também quero dizer aos irmãos, né? Claro que nós vamos fazer isso possivelmente semana que vem, não sei, numa próxima oportunidade, mas nós estamos deixando vocês, né, para nós irmos para um setor. Assumimos lá no dia 10 de dezembro, o setor da Itopava Norte, e aí nós não vamos mais poder estar aqui com vocês nas terças. E meu coração já aperta, né? Aperta porque eu gostava muito de estar aqui com vocês. Se tem uma pessoa que gosta de estar aqui com vocês na terça, sou eu, né? E durante todo esse tempo, no começo tocando, depois ajudando a dirigir, depois pregando, durante esses 8 anos em que estivemos aqui com vocês no Templo Central, nós estivemos aqui nas terças-feiras, nunca abandonamos o culto de terça-feira. Então, para mim, é um aperto, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele tem sempre o melhor para nós, e nós vamos atendendo o chamado do Senhor para aquele setor, tá bom, irmãos? E eu peço que os irmãos orem sempre por nós, não esqueçam de mim, da minha esposa Priscila e da minha filha Ellen. Nós vamos sempre precisar das orações dos irmãos, sempre, todos os dias. Eu sei que alguns já oram por nós, mas se você não orava até hoje, comece a orar, porque nós precisamos, tá bom? Vamos lá, irmãos, Romanos, a primeira carta, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o primeiro capítulo, no verso de número 18 até o 32. Aí você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar versículo por versículo, palavra por palavra, alguns versículos um pouco mais detalhados, outros um pouco mais corrido, mas eu vou falar possivelmente durante os próximos 50 minutos, possivelmente, bastante coisa que a gente tem para falar, e eu espero que você aprenda muito com a palavra de Deus hoje. Diz assim o texto: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável
para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de invejas, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que as praticam. Fecha o teu olhinho. Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem salvado. O Senhor é quem nos tem arrancado do mundo, o Senhor é quem tem transformado a nossa visão e a nossa mente. Nos ajude, ó Pai, a hoje compreendermos a tua palavra e sairmos daqui, ó Deus, como verdadeiros missionários dessa palavra, como verdadeiros, Senhor, avivalistas, como pessoas que proclamam, que pregam e falam a respeito do teu evangelho, para salvar, Senhor, para salvar as pessoas. Eu oro, a Deus, em nome de Jesus, e te peço a graça sobre mim, sobre os ouvidos do teu povo, sobre o coração do teu povo nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sentem, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Presta atenção um pouquinho nesse vídeo. Tem som? Tá? Ops. Acontece, né? Oh. Tem som? Tem som? Cadê o menino do som? Aí. Manda eu tocar lá. Vai dar? Se não der, tudo bem, a gente passa. Oh. Não dá? Vamos em frente, vamos em frente. Pode deixar, deixa só o slide então lá para nós. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vou falar dessa semana. Opa, agora foi? Ô, Jesus. Bem, quando a gente não ensaia é isso, né, irmão? Presta atenção aí. Presta atenção. Ok. Deu. É isso aí, podemos passar, viu? Podemos passar. Senão a gente vai ver muita coisa ali. Irmão, o que você viu aí? Tudo louco. Explosão de ira. Se eu fosse perguntar para você, quem de vocês, nessa semana, porque nós estamos só na terça-feira, já não teve uma explosãozinha de ira, né?
primeiro texto que nós vamos encontrar é: portanto, a ira de Deus é revelada. Deixa a sua Bíblia aberta, verso de número 18, a parte A. Portanto, a ira de Deus é revelada. Ira. A gente se ira, e pelo fato de nós nos irarmos dessa forma, a nossa ira ela é destrutiva, ela magoa, ela machuca, ela estraga, ela destrói as coisas. Nós não conseguimos entender a ira de Deus, nós não conseguimos compreender a forma como Deus se ira. Por isso que às vezes o crente, o cristão, mesmo convertido, conhecendo a palavra, quando se fala em ira de Deus, o cristão diz assim: não é possível, como é que Deus pode ser amor e Deus se irá? Você precisa saber, em primeiro lugar, saber diferenciar qual é a ira de Deus e qual é a ira humana. A ira humana, gente, ela tem dois aspectos. Você sabia que quem colocou dentro de nós esse irar-se foi o próprio Deus? Como assim, pastor? Irmão, se nós não tivéssemos indignação com relação a algumas coisas, nós jamais iríamos para frente. A ira ela é colocada dentro de nós para que nós, de vez em quando, nós reajamos contra aquilo que é errado. Por exemplo, uma pessoa que não se ira contra a condição que ela está vivendo, de repente de erro, ela não vai sair daquele erro, ela vai permanecer naquele erro sempre, ela não tem uma indignação contra aquilo. Tanto que nós vamos encontrar na palavra o apóstolo Paulo dizendo: irai-vos, né? Não pequem, irem-se, mas não pequem. Por quê? Porque a ira ela pode, de repente, beneficiar para a justiça. Agora, a ira que se demora, ela vai acabar trazendo prejuízos. O nosso problema é que a nossa ira, ela nunca consegue ser contra aquilo que é necessário. Ela sempre se volta contra uma pessoa, ela sempre se volta contra alguém. Você vai ver, por exemplo, a justiça sendo aplicada através da ira. Quando alguém denuncia um crime, ele faz isso por quê? Por ira contra um erro. Você vê as pessoas denunciando: olha, eu vi determinada situação, um homem batendo numa mulher, um pai espancando uma criança, liga para a polícia, e quando o Estado vem, a polícia vem, e ela pune aquele criminoso, ela está sendo ministra de Deus para executar a ira. A ira. Então você precisa primeiro compreender a diferença entre a minha ira e a ira de Deus. A ira no aspecto positivo do homem é essa ira que faz o homem se manifestar contra o mal. Você vê alguém apanhando na rua, você vê uma criança passando necessidade, e você fica irado contra aquela situação e você diz: vamos lutar para mudar. Porém, a ira do homem ela pode ser descontrolada, que entra o aspecto negativo. O homem ele não consegue se revoltar contra a situação e ele se revolta contra a pessoa. Então ele bate na pessoa, ele machuca a pessoa, ele ofende a pessoa, e ele não faz com que aquela ira se transforme em uma justiça, e sim numa injustiça. Eu sei que o tempo é curto para nós falarmos apenas sobre ira. Eu tenho uma mensagem que fala só sobre a ira. Eu estou reduzindo ela bem para que a gente possa compreender só esse: portanto, a ira de Deus é revelada. Mas você precisa entender que Deus ele não tem aspectos como nós temos diferenciados de ira positiva e de ira negativa. A ira de Deus não é como a ira do homem. Se você for ver, Deus, quando ele se ira, a ira de Deus vem a partir do amor. O homem ele funciona assim: ele ama, e daqui a pouquinho ele dá uma pausa no amor para se irar. Deus ele ama e ao mesmo tempo ele se ira. Deus ele não trabalha em alternância como nós trabalhamos. Eu e você, uma hora nós estamos felizes, alegres, começo do dia feliz, vai assoviando para o serviço. Acontece alguma coisa, você fica bravo, depois de tarde você volta amargurado. A pessoa que estava trabalhando com você diz: o que te aconteceu? Você não está com sorriso lá na orelha quando você chegou? E agora depois do almoço você já vem assim, cabisbaixo, entristecido? Por quê? Porque nós trabalhamos essa alternância de sentimentos. Deus não. Deus o tempo todo ele trabalha todos os seus sentimentos de forma contínua. É difícil talvez para você compreender isso, para mim compreender isso, porque Deus é um ser completamente diferente de nós. Apesar de sermos a imagem e semelhança de Deus, o pecado ele deturpou esse funcionamento no homem. Então o homem não consegue viver tudo isso ao mesmo tempo. Deus não, ao mesmo tempo que ele está amando muito, ele também está muito irado. E eu vou explicar por que Deus está irado, como Deus se ira e como que a ira de Deus aparece.
Muita gente diz assim: esse Deus da Bíblia é um Deus irado, é um Deus furioso, ele é um Deus ciumento. Calma aí, espera aí. Ele não é um Deus menino, ele não é um Deus descontrolado. Deus se ira por causa do mal que aflige as criaturas que ele criou com muito amor, e que ele enviou seu Filho para salvar. Por isso, Deus se ira sim, contra toda a impiedade, contra toda a injustiça, que nós já vamos ver. Você vai ver que a ira de Deus, ela não é aplacada por ritual. Os deuses antigos, você vai ver que eles eram aplacados com rituais. Então, quando aparecia de repente um terremoto, acontecia uma tempestade muito forte, as civilizações antigas começavam a fazer rituais, danças e oferecer sacrifícios. Para quê? Para que aquele Deus parasse. E na cabeça desse povo funcionava mais ou menos assim: fazemos o sacrifício, o Deus se aplaca, ele para e pronto. Com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona assim. A ira de Deus, ela só pode ser aplacada pelo próprio Deus. Você sabia disso? Ninguém para a ira de Deus a não ser Ele mesmo. Tanto é que a Bíblia vai dizer que Jesus foi moído na cruz pela ira de Deus. Vou explicar para ti. Isso aqui é tão confuso às vezes. Alguém te dá um murro na cara, te machuca, te magoa. É alguém que você gostava muito, alguém que você tinha uma admiração muito grande. E essa pessoa, depois de alguns dias, vem, conversa com você e diz assim: eu te perdoo, eu te peço perdão. E você tem duas opções. Você tem a opção de dizer perdoo, ou você tem a opção de dizer não perdoo, não quero nunca mais ver você. Se você disser assim: eu não quero nunca mais ver você, você está dizendo para aquela pessoa sair da sua vida e que a sua ira vai continuar contra ela. Se você disser para aquela pessoa: ei, eu te perdoo, você está direcionando a ira contra você. Alguém tem que pagar aquele preço. Eu não sei se você consegue me entender. Alguém tem que pagar o preço daquele murro. Alguém tem que pagar o preço daquela ofensa. Quando aquela pessoa está pedindo perdão, ela está dizendo assim: fique com você o preço da ofensa que eu te dei. Estão entendendo, amém? Fica com você. Eles não disseram amém, Cleiton. Não disseram amém. Fica com você o preço da ofensa que eu te fiz. Quando você diz para uma pessoa assim: eu estou te perdoando, eu estou dizendo para ela assim: eu não vou mais direcionar a ira contra você, eu vou direcionar a ira contra o sentimento que eu tive de você. Eu quero pagar por aquilo que você fez. Eu vou pagar. Mas peraí, não foi contra mim? Foi, mas eu quero pagar aquilo que foi feito contra mim. Jesus, quando ele morre na cruz, ele está pagando o preço que o homem devia pagar. A ira de Deus vai contra Jesus. É como se Deus dissesse assim: eu mesmo vou pagar o preço da tua ofensa. Só que todo aquele que não aceita, todo aquele que não se humilha, todo aquele que não pede perdão, todo aquele que não se arrepende, ele começa a ser o alvo dessa ira. Aquele que diz me perdoe, ele está dizendo eu aceito que o Senhor pague por mim. Aquele que não se arrepende, que não pede perdão, ele está dizendo assim: eu quero que essa ira caia sobre mim, eu prefiro pagar pelo erro que eu estou cometendo. Todo ser humano que peca e não se arrepende está dizendo assim, nas entrelinhas, a Deus: Senhor, eu sou suficiente para pagar pelos meus erros. Se ele soubesse. Se ele soubesse o que é ter a ira de Deus sobre eles nesse aspecto. Aí a Bíblia vai dizer assim: a ira de Deus é revelada dos céus. A ira de Deus é revelada dos céus. Gente, você vai ver Jesus sendo apresentado de duas formas: como cordeiro e como é que é o outro aspecto de Jesus? Leão. Obrigado. Como cordeiro e como leão. Jesus é manso, mas Jesus também se ira. Ao mesmo tempo que ele é cordeiro, ele é leão. Ao mesmo tempo que ele perdoa aquele que se humilha, ele também pune aquele que não se arrepende. Ele é perdão,
mas Ele também é justiça. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Na mesma face que está o cordeiro, na mesma face está o leão. Amém? Jesus é assim, Deus é assim. Então Deus não é um menino, Deus não é alguém inconsequente, que simplesmente sai punindo todo mundo aí às custas. Não. Deus, Ele é um Deus que Ele estende o seu braço de misericórdia, porém, a ira de Deus, ela é manifestada contra toda a impiedade. Parte B. A ira de Deus, ela é manifestada contra toda a impiedade dos homens. E injustiça, né? São duas palavras que aparecem ali. Impiedade. O que é impiedade? Eu não reverencio Deus, eu não amo a Deus. Para mim tanto faz se Deus existe, se não é. Para mim não me interessa se Deus é ou não é Deus. Para mim não importa. Isso é impiedade. A minha vida eu vivo com relação a Deus como se Deus fosse nulo. A ira de Deus é manifesta contra a injustiça. Isso é a violação moral da lei de Deus. Para resumir, a Bíblia vai dizer assim: ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ame o teu próximo. A impiedade é falta de amor a Deus, e a injustiça é falta de amor ao próximo. A ira de Deus se manifesta contra a falta de amor a Deus e na falta de amor ao próximo. A gente vai ver as características da pessoa que está longe de Deus e que está sendo alvo da ira de Deus, como isso se torna real, tanto no relacionamento com Deus, quanto no relacionamento com as pessoas. E aí, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: essa ira aparece contra a impiedade e justiça dos homens. E esses homens, verso de número 19, verso de número 18, parte C, que suprimem a verdade pela injustiça. Suprimir a verdade pela injustiça. Dá uma olhadinha nessa mola. Hoje eu estou bem explicativo, tá? O que é suprimir? Irmão, você pega a expressão suprimir em português, né? Seria arrancar, seria esconder, tirar. Mas no original é como se fosse mais ou menos assim. Eu não sou professor de grego, tem um na nossa plateia, mas a palavra kateken, né? Que é o quê? Você pega uma mola e você aperta ela até ela ficar completamente comprimida. Ela tem uma força, mas você usa a tua força contra aquela força, para que aquela força não tenha autoridade sobre você. A Bíblia está dizendo assim, ó, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: esses homens, eles estão suprimindo, eles estão lutando contra a verdade. Vem cá, Samuel. Eles estão suprimindo a verdade. A verdade por si só, ela tem uma força, mas esses homens que são alvos da ira de Deus, eles estão fazendo isso aqui. Eles estão lutando, suprimindo contra essa verdade. É certo que essa verdade é poderosa, sim, mas esses homens, eles não querem aceitar essa verdade. Então eles suprimem a verdade, eles lutam contra essa verdade. A esses, a ira de Deus é manifesta. Por quê? Porque eles querem dizer assim: Deus não existe. Isso não é tão forte quanto parece. Isso não é tão real quanto dizem. Isso não é tão verdadeiro. Esqueçam isso. Vamos lutar contra isso. Não é algo que nós estamos vendo nos dias de hoje. Escuta aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui no ano 57. E nós estamos lendo algo que é igualzinho aos dias de hoje. E ainda ele vai continuar dizendo assim no verso 19: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Gente, a palavra manifesto é exatamente isso aqui, ó. Lembre dessa bola de fogo, dessa nuvem que parece um fogo no céu. A palavra manifesto quer dizer fenômeno, phoneros, que depois foi traduzido como fenômeno no português. É
Deus, a verdade de Deus, ela é visível. Deus se manifestou aos homens. Deus está manifesto aos homens. Deus está no meio dos homens. Todo mundo pode ver. Não é uma coisa que acontece no segredo do seu quarto. É algo que todos podem contemplar. Porém, este homem está dizendo assim: Deus não existe. Deus não existe. Mas está claro, está visível, está nas coisas. Não, Deus não existe. Você vai encontrar várias pessoas dizendo várias formas de batalhas contra Deus, várias escolas lutando contra o Senhor. Fica comigo, você vai entender onde é que eu vou chegar. Você quer bastante informação, fica comigo. Você vai encontrar os agnósticos, que talvez alguns de vocês não saibam o que são os agnósticos. O agnóstico é aquela pessoa que diz assim: eu não tenho... Eu não recebi prova o suficiente de que Deus existe. Por isso eu sou um agnóstico. Lembrando que a palavra gnose é conhecimento. Um agnóstico é alguém que não tem conhecimento. Ele literalmente diz: eu sou um ignorante. Eu não sei de nada. Mas espera aí, Deus está se mostrando. Olha as coisas que estão acontecendo. Deus está falando. Não, isso não é suficiente para mim. O ateu diz: não há Deus. O agnóstico diz: eu não sei, ele ainda não se mostrou. Eu não sei o que é pior. O ateu, ele diz, literalmente, ele luta contra Deus, ele batalha contra Deus, ele tenta de todo jeito se esforçar contra Deus para provar a inexistência de Deus. O agnóstico, ele diz: pois é, não tenho prova suficiente, fico na minha ignorância. Eu prefiro ficar na minha ignorância, sem tomar nenhum partido. Né? São aí as duas correntes. Eu vou passar rapidinho, que é o ateísmo. E tem uma frase que eu queria que você lesse aí. Richard Dawkins, que é um dos grandes pais do ateísmo moderno, ele diz assim: o Deus do Antigo Testamento é o ser mais desprezível que alguém poderia descrever. Para ser mais atraente, esse Deus não deveria ter esses sentimentos como implacável, maléfico, ciumento, vingativo e tirânico. Mas espera aí, você lê essa frase, o ateu diz não a Deus, certo? O ateu diz não a Deus. Então como é que alguém que não existe pode ser implacável, maléfico, ciumento, vingativo e tirano? Ou ele existe e é tudo isso, ou ele não existe e essa frase ela não vale. Ou Deus é tudo isso, implacável, maléfico, ciumento, para Richard Dawkins, ou então todos esses adjetivos que ele coloca nessa frase perdem todos os sentidos. Então eu quero que você entenda o quê? O ateísmo que você vai ver bater, inclusive entre muitos cristãos. Irmãos, eu estou falando coisas que eu vejo. Há cristãos que estão se tornando ateus. Estão dizendo assim: eu vou à igreja, mas eu não creio mais no que acontece. Eu vou à igreja, mas eu não creio mais no Deus. Por quê? Essa pessoa está suprimindo a verdade. E o problema do ateísmo não é intelectual. Muita gente pensa assim: eu vou falar para o ateu para que eu o conquiste na intelectualidade. Irmão, não caia nisso. O problema do ateu não é intelectualidade, é imoralidade. É um problema moral. Eu entendo o que Deus está dizendo, mas eu não quero compreender. Eu odeio a Deus, eu odeio ao Senhor. Por quê? Porque no fundo, de tanto eu falar dele, eu já sei que ele existe. Irmão, tem que ter muita fé para ser ateu. Eu já disse isso aqui. Tem que ter muita fé, por quê? Porque você fala dele mais do que muito crente. A ideia de Deus anda muito mais na tua mente do que muitos cristãos. Existem ateus pensando muito mais em Deus do que muitos crentes que dizem servir ao Senhor. Porque você precisa o tempo todo estar lutando contra essa verdade. Aí você vê um carinho na rua entre um pai e um filho, você vê uma boa ação sendo feita, você vê uma boa obra do Senhor, você vê a natureza de Deus, e você tem que dizer: não, Deus não existe. Irmão, tem que ter muita fé. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu não consigo ter essa fé. Quando eu chego diante de uma natureza linda, eu já digo: quem mais poderia ter feito isso aqui? Eu não vou nem me esforçar.
Mas existem pessoas tentando, então, suprimir essa verdade. E segundo esse texto aqui, pois o que Deus manifestou, verso 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O apóstolo Paulo está dizendo assim, não existe ateu, gente. Todo mundo em algum momento viu alguma coisa. E ele vai continuar dizendo assim no verso 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eu gosto muito desse texto. Eu olho esse texto e eu fico apaixonado por Deus. Porque não há uma pessoa na face da terra que não viu uma manifestação de Deus. Aí você diz, não, peraí. Lá nas ilhas remotas, existem muitas tribos isoladas, que nunca ouviram falar de Deus. Irmão, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não existem inocentes. Na cabeça de muitos crentes existe aquela ideia assim, se a pessoa não ouviu falar de Jesus, é sinal de que essa pessoa, ela está perdoada diante de Deus. Irmão, Deus se mostra, aonde não há missionário tem natureza, eu sempre digo isso, aonde não há missionário tem a natureza, porque os céus manifestam a glória de Deus, um dia fala ao outro dia quem o Senhor é. O sol, quando deixa espaço para a lua, ele está dizendo, há um Deus, há um Criador. Quando alguém se posta diante de uma cachoeira caindo e vê aquela água toda que sai de um filete do nada e que se transforma num grande rio, você precisa olhar para aquilo e dizer, há alguém que criou todas as coisas, eu não posso ignorar. Uma pessoa que talvez não tenha conhecimento de Jesus, mas o Deus uno, o Deus Criador, Ele se apresenta a todos, em todas as eras, até o último dia da existência do homem na terra, Deus irá se apresentar. Então, irmão, não caia na heresia, eu também já fui assim, de pensar, mas vai ter gente que nunca ouviu falar. Não, todos serão julgados com base na luz que receberam. Eles são indesculpáveis. Gente, isso aqui me dá um temor, porque às vezes a gente, não, vai passar. Não, irmão, não vai passar. Não vai passar. Eu olho para essa foto, por exemplo, isso é uma tribo, lá não sei se é Papua Nova Guiné, acho que é Papua Nova Guiné. E aí eu vejo assim, tais homens são indesculpáveis. Eu digo, tadinhos. Só que atrás deles há uma beleza de natureza falando do amor de Deus e da grandeza de Deus. Mas, irmão, eu não sei se você teve essa sensação. Vou falar de uma experiência pessoal. Quando a minha filha nasceu, a primeira vez que eu peguei ela nos braços, minutos depois que ela nasceu, eu não consegui pensar, não sei em outra coisa, a não ser, que criação linda de Deus. Um homem desses que talvez nunca ouviu falar de Jesus, mas quando ele pega uma criança, que sai do ventre da mãe, uma coisa tão linda, tão perfeitinha, esse homem com certeza quando ele pega na mão, ele deve lá no seu coração pensar, há um Criador, há um Criador, há alguém por trás de todas essas coisas. Meu irmão, Deus está sempre se mostrando. A resposta do coração a esse Deus, a essa criação, é que Deus vai julgar. Deus vai julgar a resposta do coração desse homem, dessa mulher. Como que Deus vai julgar? Irmão, existe tanta moralidade no meio de algumas tribos isoladas, moralidade, regras morais. Quem foi que ensinou a eles? Quem foi que ensinou a eles que certo é certo, que errado é errado? Irmão, o homem por si só já tem essa compreensão.
É claro que a gente precisa ensinar no decorrer da vida, isso é certo, isso é errado, bater mais forte, a criança vai desenvolvendo, precisa aprender, mas desde pequeno a criança já começa a compreender, isso é certo, isso é errado, e às vezes são coisas que nem são ensinadas, está dentro do coração, até a moralidade, na própria moralidade o Senhor se mostra. Então, irmão, não há homem que tenha desculpa, não há, nenhum homem terá desculpa. Eu gosto de contar aquela história, que está no livro Fator Melquisedeque, que eu recomendo muito para vocês, de um rei chamado Pachacuti, que era um rei inca lá do século XIV. Esse rei, século XV, esse rei, ele adorava o sol, chamava o sol de Inti. O sol era o Inti, o deus Inti, tudo era feito para o sol. Gente, se você for conhecer a cultura inca, tudo era feito para o sol. Templos erigidos ao sol, tudo era feito para o sol. O sol era o deus maioral de toda a cultura inca. E esse imperador, Pachacuti, ele foi um dos homens que mais construiu, que mais fez em favor dos incas. É certo, foi cruel em alguns momentos, foi terrível em alguns instantes. Não podemos também averiguar do ponto de vista histórico sem analisar como era a cultura por trás. Mas uma coisa nós aprendemos com a história dos incas. Esse rei, certo dia, sentado observando o sol, olhava o sol, que era o deus deles, e ele olhava aquele sol, e daqui a pouquinho uma nuvem passou na frente do sol. Aí veio na cabeça dele: espera aí, nós adoramos tanto tempo o sol, por que o sol fica escondido atrás de uma nuvem? Se ele é Deus, por que ele não fica na frente? E por que toda vez ele se esconde e quando a nuvem aparece, fica nublado? Ou ele é Deus, ou então tem alguma coisa que é superior a ele. Aí no outro dia, observando o sol, aquele imperador vê o vento empurrando as nuvens. Ele pensa: peraí, será que o vento não é mais forte? E aí ele observa que todo dia o sol faz o mesmo movimento. E na cabeça dele, na simples lógica dele era: por que o sol não se move para onde ele quer? Se o sol é Deus, por que ele não vai para outro lado? Se o sol é Deus, por que ele não faz o caminho inverso? Por que ele sempre tem que se pôr no mesmo lugar e nascer no mesmo lugar? E assim, se ele está iluminando aqui, em outro lugar ele não consegue iluminar. Será que ele é Deus? E aquele rei, no seu coração, ele começou a dizer: há algo mais poderoso do que Deus, há algo mais poderoso do que esse sol, há um Criador por trás. Ele não sabia, ele deu um nome lá esquisito, eu não me lembro agora o nome, mas ele deu um nome para um Criador que ele não sabia o que era, mas era alguém que estava acima do sol. E ele fez uma conferência com os príncipes daquela época, e ele fez uma conferência dizendo: o Deus que nós vamos adorar é esse Deus que está acima do sol. Porque acima do sol há alguém que é maior do que o sol. Irmão, não tinha missionário lá, irmão, não tinha quem pregasse, mas o sol estava pregando todos os dias, quando nascia e quando se punha: esses homens são indesculpáveis. Como é que sente teu coração quando você ouve isso, irmão? Como é que sente a tua alma quando você ouve isso? Vamos continuar, eu preciso ir, meu Deus. Tendo conhecido, verso 21, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos, eles se tornaram fúteis, e o coração deles, insensatos, obscureceu-se. Irmão, esses homens, eles não renderam a Deus graças, e o coração deles se tornou insensato. Coloquei uma frase que eu mesmo fiz assim na minha: a idolatria dos ímpios não é a busca por um Deus que não conhece, e sim a tentativa de se afastar de Deus a quem já conhece. Tem gente que pensa: essa pessoa está idolatrando algo porque eles não conhecem a Deus. No fundo, esse texto nos diz que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça. Ele está dizendo assim, quando alguém se busca para a idolatria, para adorar outro Deus, ele está dizendo assim: esse Deus que a mim é manifesto, eu não quero.
Eu não desejo esse Deus, eu não aceito esse Deus. As características desse Deus eles não me aprazem, não me trazem satisfação. Eu não quero esse Deus, eu quero outro Deus. Então idolatria não é essa busca ignorante, não. É um desprezo à revelação de Deus e é uma busca por um aplacamento da imagem de Deus. E aí o que faz um homem que idolatra? Não dá graças. Um dos principais sintomas do afastamento de Deus é esse. O que eu recebo não é de Deus. O que eu recebo não vem de Deus. Mas você não vê a chuva, a colheita, a plantação, o crescimento. Não. Isso tudo é outra pessoa, é outro ser, é a ciência, é a biologia, é a agronomia, é qualquer outra coisa. Não é Deus. Arranca Deus. Eu não quero essa revelação de Deus. É isso. Esses homens não querem ver a Deus. Eles não têm nada de bobos. Ao contrário, que muita gente pensa, esses homens não caiu na cabeça deles, é porque eles são ignorantes intelectualmente. Não. É porque eles compreendem, mas eles desprezam. E a Bíblia vai dizer que, dizendo-se sábios, eu vou ter que passar correndinho, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Irmão, se você for assistir certos canais, não vou nem fazer propaganda aqui, alguns canais que se dizem de história, na televisão fechada, enfim, quando vai falar de Bíblia você já sabe, se prepara para a pancada. A Bíblia está toda errada o tempo inteiro, tudo que está na Bíblia está errado. Mas aí você assiste programa sobre Bíblia, e na programação, o próximo programa vai falar sobre a influência dos ETs na política mundial. O que é isso? Deus não tem espaço, mas os ETs é que estão possivelmente fazendo isso. Isso não é loucura? E mostra, estudo científico, qualquer pessoa que não tenha um conhecimento mais profundo, de repente vai aceitar aquilo como verdade, que estudam de forma científica, e na história, enfim, de que os ETs estão transformando a política mundial, a forma como nós estamos trabalhando, a invasão de ETs já existe na Terra, porque eles já estão entre nós. Irmão, Deus que está em todo lugar, a glória dele enche a terra. Nós não queremos reconhecer, e nós queremos buscar ET. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Muito daquilo que nós chamamos de ciência hoje, gente, é invencionice, é loucura pura, é devaneio, é ciência de laboratório, coisas que são feitas dentro de laboratório, mas que não podem ser feitas no ar livre, senão não funcionariam. O Deus que eu conheço fez todas as coisas no ar livre. No ar livre. Deus não precisou de ambiente na temperatura exata, Deus não precisou de nenhum tipo de ferramenta, Deus não precisou de nenhum tipo de reação, de nenhum tipo de explosão, Deus não precisou de nada, Ele criou e pronto. Criou. Muito daquilo que nós vemos hoje como ciência, e muitos crentes caem na lorota de que é ciência, irmão, é ciência de araque, é comprada, é de laboratório, que muitas vezes precisa ser feito todo um preparo para que aquela situação aconteça. O meu Deus não precisou de laboratório. Aí a gente vê a loucura desses homens na contradição nas coisas que eles falam. Meu corpo, minhas regras. Você não ouviu isso? Meu corpo, minhas regras. Então por que mês a mês a tal da regra aparece? Aquela regra que você nunca quis. Controle seu corpo então. Se é seu corpo, suas regras. Meu corpo, minhas regras. Então diga para você ser fecundada, mas não engravidar. Diga para o seu corpo se as regras são suas. Vocês estão me olhando, meu Deus do céu. Parece que é a primeira vez que eu estou aqui, né? Contradição em cima de contradição.
Contradição. É meu corpo. Eu aborto, eu tiro e ponho a hora que eu quiser. É mesmo? Explique como é que tem mais 2 braços, mais 2 pernas, um outro DNA. Como é que você pode dizer que é o seu corpo? Quem te deu? Que inteligência, que sabedoria é essa que faz você dizer que aquilo é seu corpo, mas são 2 pernas, 2 braços independentes, uma cabeça independente, um cérebro independente, um DNA diferente, mas é o seu corpo? Conta outra. Irmãos, isso que nós estamos vendo aqui, o apóstolo Paulo já estava vendo lá. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus. Outro verso. Trocaram a glória de Deus pela imagem. Vamos ver aqui, parou? Trocaram a glória de Deus por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e répteis. O homem vai caindo tanto que ele pega e vai descendo até amar répteis, até se afeiçoar e adorar répteis. Irmão, eu não sei se você está linkando as coisas. Tudo isso é resultado da ira de Deus. A ira de Deus vem contra aquele que despreza o conhecimento de Deus. Essa pessoa despreza o conhecimento de Deus e ela começa a produzir loucuras. E a loucura dela leva ela a adorar coisas criadas. E às vezes a gente fica irritado. Meu Deus, como é que pode, irmão? É o desprezo de Deus que leva à loucura, que leva à adoração das coisas criadas. Você está me entendendo, amém? Meu Deus, parece assim que eu estou no... Hoje eu estou muito estranho. É comum a gente estar pregando, né? Mas ensinando assim é mais difícil. Irmão, o homem, ele faz de tudo para negar Deus e ele tenta achar um outro Deus. Freud, erroneamente, que cara que errou feio. Ele disse assim, sabe por que as pessoas acreditam em Deus? Sabe por que a crença em Deus é uma coisa universal? Esse negócio de que, Deus, é porque os homens buscam alguém para poder explicar as coisas que eles não podem explicar. Acontece um terremoto, o homem não tem como controlar, então eles chamam Deus. Acontece uma doença terrível, uma epidemia, eles não têm como explicar, então eles chamam Deus. Gente, é só por isso que existe a religião, é só por isso que existe a crença em Deus. Freud diz, o dia que nós conseguimos parar com terremotos, parar com tudo isso, o dia que nós controlarmos enchentes, o dia que nós controlarmos epidemias, Deus vai desaparecer. Agora, como é que ele me explica, isso que eu queria entender, o capítulo 4 de Marcos, quando os discípulos estão no barco com Jesus, Jesus está dormindo, vem uma tempestade, os discípulos chamam Jesus, Jesus acorda, aí Jesus vai lá e diz, para a tempestade, acalma-te vento, acalma mar, tudo se fez bonança. O que aconteceu com os discípulos? Se apavoraram. Os discípulos se apavoraram. Se eu invento um Deus que pode me proteger da natureza, por que eu vou criar um Deus que é mais terrível que a natureza? Os discípulos ficaram, quem é esse homem? Oh meu Deus, afaste-se de nós, você é mais poderoso que a natureza criada. Agora você acha que nós criaríamos um Deus que ele é mais poderoso, mais terrível do que a natureza? Não, irmão. Aquele Deus que estava naquele barquinho e que está aqui nessa noite, ele não é um Deus criado, porque se ele fosse criado, nós criaríamos ele de repente de outra forma, mas aquele Deus que apareceu terrível naquele dia, mesmo livrando os discípulos da morte, para eles foi um ato terrível. Por quê? Porque ele era muito mais poderoso do que qualquer coisa que poderia ser controlada. Sabe o que acontece com esses homens? Depois que eles descem ao nível de adoração a qualquer coisa, o próximo passo é imoralidade. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Gente, a partir de agora você precisa prestar atenção. Deus os entregou.
Quando o homem diz assim, eu não quero esse Deus, porque tem muitos cristãos fazendo isso. Eu não quero esse Deus, eu não gosto desse Deus. A mente dessa pessoa se volta para o mal. E essa pessoa passa a adorar um outro Deus. Pode ser qualquer coisa, até réptil. E depois o próximo passo dessa adoração é imoralidade sexual. Ser entregue ao mal é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano, irmão. Gente, ali não está dizendo assim, ó, os homens se entregaram, é Deus os entregou à impureza sexual. Qual é a oração que nós temos que orar todos os dias? Mateus capítulo 6. Livrai-nos do mal. Por quê? Porque o mal é terrível. Esse texto está dizendo assim, Deus entregou esses homens ao mal. Você sabia que tem crente entregue ao mal? Desprezou o que Deus falava, sua mente se obscureceu, se tornou fútil, seu coração ficou insensato, não rendeu a Deus graça, não rendeu a Deus glória, começou a adorar a imagem do ser humano, começou a adorar a si mesmo e agora está envolvido em impureza sexual, entregue à impureza sexual. Jó foi entregue ao mal de forma temporária, e olha o terrível momento que ele passou. Foi temporário, ele foi entregue ao mal. Jesus foi entregue ao mal de forma temporária, e olha as aflições que ele passou. Agora imagine uma pessoa que é entregue ao mal. É o que a teologia vai chamar de abandono judicial de Deus. Deus entrega, vá. Aí muita gente lê Apocalipse capítulo 22 e não entende quando vê que a Bíblia diz assim, quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é injusto, faça injustiça mais. Quem é imundo, que seja imundo mais. Aí diz, como assim a Bíblia vai dizer? Aquele que é entregue à injustiça, aquele que é entregue ao seu próprio prazer, ao seu próprio pecado, essa pessoa sempre vai fazer mais. Misericórdia. Trocaram a verdade pela mentira, adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. E por causa disso, de novo, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmos o castigo pela sua perversão. Paulo está dizendo assim, ó, essa paixão pecaminosa do homem se transforma em comportamento concreto no dia a dia. E ele começa citando a homossexualidade feminina. Aí você diz, por que, pastor, que ele fala da homossexualidade feminina? Porque, irmão, eu não sei se você percebe, a mulher ela é o bastião da moral dentro de casa. Às vezes o marido pode ser um treva, mas a mulher ela consegue se manter firme na moral. A mulher tem essa fibra, essa força de ser a força moral da família. Às vezes o marido bebe, às vezes o marido é mentiroso, às vezes o marido faz tudo errado. E a mulher está lá, fazendo de tudo para educar as crianças no caminho certo. Não sei se você já viu isso. Já viu. A mulher é a última a ser atingida pela maldade. Ela é a última a ser atingida pelas paixões, no sentido carnais, mais específica, como o apóstolo Paulo está dizendo. Mas aqui ele está dizendo assim, ó, a coisa é tão séria, a entrega que Deus está fazendo desses homens aos seus pecados é tão sério, que a mulher, que era o bastião da família, aquela que segurava a moral, essa mulher já se entregou também às paixões vergonhosas. Irmão, isso aqui é muito interessante. Por que a gente não trata a homossexualidade como a gente precisa tratar? Se há alguém que compreende a batalha homossexual, sou eu. Eu aconselho pessoas sempre, que vieram da vida homossexual ou que estão lutando contra a homossexualidade. Se há alguém que conhece a homossexualidade, sou eu. Não me coloco acima de qualquer um, mas eu conheço essa batalha. Eu sei o que ela é. Só que eu preciso também dizer que a Bíblia fala uma coisa a respeito disso e o cristão não pode se negar. Que é o quê? Esse é um resultado da entrega de Deus dos homens para os seus próprios pecados. É a rebelião do homem contra aquilo que Deus criou e Deus os entregou.
A mulher, gente, se você for ver a característica do corpo da mulher, a mulher ela é para dentro, entrega, acolhimento. O homem é para fora, o homem é conquista, é caça. A gente estuda isso na área de sexualidade. A mulher ela é para dentro, ela é acolhimento. A mulher é toda querida, toda carinhosa, tudo é amor. O homem ele é caça, ele é invasão, ele é propriedade, apropriação, ele é conquista. O que está acontecendo? Os homens estão dizendo assim: eu não só rejeito a Deus, como eu rejeito a natureza que Ele me deu. Eu não quero mais ser conquista, eu quero ser acolhimento. Eu não quero mais ser alguém que conquiste, não quero mais ser alguém que promova a conquista, não quero mais ser desbravador, eu quero ser agora acolhedor. Eu estou dizendo a Deus que a natureza que Ele fez em mim é uma natureza errada. Eu desprezo não só Deus, como eu desprezo a natureza que Ele me fez. Eu estou desprezando a Deus e a sua natureza. Por isso que nós tratamos às vezes a homossexualidade, gente, como se fosse assim, algo muito, não toque, irmão. Nós precisamos sim aconselhar, amar, tratar, orar, trabalhar, mas nós precisamos dizer, a homossexualidade, segundo o apóstolo Paulo, é a entrega de Deus dos homens para as suas próprias paixões. É não só uma forma de dizer: Deus, eu não te aceito como Senhor, mas eu também não quero nem a tua natureza em mim. Vou continuar, meu Deus. Enquanto existir Romanos 1, gente, a homossexualidade sempre vai ser pecado. Falem o que falar, irmão. Custe o que custar. Falem o que falar. Pode vir ideologia de gênero, que vai se acabar um dia, espere. Vai se acabar, irmão. Vai vir outras coisas que vão tentar legitimar o pecado. Mas enquanto existir Bíblia, enquanto existir Romanos 1, nós precisamos tratar pecado como pecado. Aí você diz: pastor, mas por que o apóstolo Paulo bate tanto nesse pecado? Não, peraí. Ele vai continuar. Ele diz assim, por causa disso, além do mais, verso de número 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Sabe qual é o principal castigo de Deus? Tem gente, esse dia eu conversava com uma pessoa, que ela já está há muito tempo em determinado pecado, e ela dizia assim: pastor, eu tenho tanto medo de ir para o inferno. Eu falei: minha filha, o inferno não é a pior coisa para você. Ela: como assim, pastor? O inferno não é a pior coisa para você? Eu disse: não. A pior coisa para você é ter uma mente fixa no pecado. Você já está vivendo o inferno. Você não consegue mais nem ver o tamanho da maldade que você está fazendo. Nem lágrimas não correm mais nos seus olhos. Você não consegue mais nem se arrepender pelo tamanho da maldade que você está praticando, pelas coisas absurdas, pelo distanciamento de Deus que o pecado está provocando. Você não consegue mais nem ver isso. Isso já é a pior coisa que você pode viver: a entrega a seus próprios pecados. Gente, sabe quem faz isso? Se tem uma coisa que eu posso dizer para os irmãos que estão sentados aqui: eu os amo todos, e eu os amo com muito carinho, eu preciso dizer isso: irmão, não resista ao arrependimento, nunca. Irmão, não importa o que você praticou, não resista ao arrependimento, porque quando você resiste ao arrependimento, você está dizendo: Deus, eu não quero aquilo que você é para mim. Isso vai escurecer tua mente, vai fazer você idolatrar aquilo que você está pecando, e vai levar você a práticas muito mais terríveis do que aquilo. Deus vai te entregar. Tem gente que Deus já entregou. Vai, filho. Meu Deus, gente, não tem coisa pior do que isso. Se Jesus passou a agonia que passou, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Que coisa terrível estar afastado de Deus. Agora imagine um crente que diz que é cristão, lavado, remido no sangue de Jesus, tem toda a liberdade para viver uma vida em Deus, agora está sendo entregue completamente ao pecado, porque nunca se arrepende. Que terrível isso, irmão. Que terrível. Aí sabe o que acontece? Você conversa com as pessoas e elas dizem assim: pastor, eu não acho que é errado. Não, você está sendo sincero? Não, eu não acho que é errado. Já destruiu toda a casa, destruiu a família,
Existem demônios já operando, já existe operação demoníaca, como casos que a gente encontra, porque, gente, uma pessoa entregue, ela está entregue, e Deus permite. Deus permite. Eu já vi casos em que os pais estão vivendo uma vida de entrega ao pecado e as crianças sofrem. E dá pena, gente, dá uma dor no coração. Às vezes crianças pequenas não conseguem dormir à noite, vomitam, passam mal, endemoniados. Já expulsei demônios de bebês. E dizer, gente, como isso? Um bebê, gente, uma criança que não tem... Mas, irmão, Deus entregou. E aqueles pais que eram para ser a proteção daquela família, acabaram também desprotegendo aquela criança espiritualmente. Isso aqui é muito sério, irmão. Eu queria poder ter tempo para falar sobre isso. Vocês estão comigo mais alguns minutinhos só? Amém? Amém? Mesmo, irmãos? Não estou sendo chato. Podemos ir mais uns 5 minutinhos, ok? Tem mais estágios. O apóstolo Paulo não vai dizer assim só da imoralidade sexual. Aí ele começa a dizer, mas peraí, você estava se achando bem, né? Você estava pensando assim, disso eu estou livre, pastor. Ei, não é comigo não. Aí ele começa a dizer, mas eles tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiro, caluniador, inimigo de Deus, insolente, arrogante, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacável. E aqui começa a aparecer maldade, tem prazer de fazer o que é errado. Ganância, eu quero, não importa o que aconteça no meio do caminho, não importa quem eu piso, não importa quem eu sacrifico, mesmo que seja a minha família, eu quero. Aí você diz, não, é crente, mas é ganancioso. Irmão, está entregue ao pecado. Está entregue ao pecado. Depravação, que é a perversidade em geral. Inveja, não consegue ver o que os outros têm sem ter desejo de possuir. A inveja leva ao homicídio, como nós vemos no caso de Caim. Rivalidade, não consegue ter paz com ninguém, vive em briga. E diz que é crente, mas vive em briga. Esses dias a gente teve que resolver um problema de uma família, crente, irmão, mas estavam numa briga quase se matando. Eu digo, irmão, é sempre assim? Ah, é sempre assim. Eu digo, irmão, vocês já estão entregues ao mal. Se não houver um arrependimento aqui, vocês já estão entregues ao mal. Vive em briga, vive em rivalidade, ninguém consegue viver em paz um com o outro. Eles são maliciosos, são enganadores. São bisbilhoteiros. Gente, bisbilhoteiro aqui é aqueles que ficam sussurrando da vida do outro. Só que aí aparece, aí você diz, não, estou bem. Eu não fico bisbilhotando da vida do outro, não fico falando, sussurrando, né, na vida do outro. Só que aí aparece no próximo artigo ali que aparece o caluniador, que é aquele que não fica sussurrando, ele fala abertamente. Vai. Inimigos de Deus, odeiam a Deus, são insolentes, são presunçosos, acham-se mais do que os outros, são arrogantes, são inventores de toda forma de mal, têm prazer em destruir o semelhante, têm prazer em fazer coisas que destroem os outros, são desobedientes aos pais. Não, é só desobediente, irmão. Já está dizendo a Deus, Deus, eu não quero um Deus como tu que me manda obedecer os pais. E eu já estou organizando a minha mente para que a minha mente se torne obscurecida. Eu já estou adorando a forma como eu sou. E daqui a pouquinho eu estou entregue à imoralidade. São insensatos, são desleais, não têm amor, não são fiéis a ninguém. Não têm amor pela família. Tanto faz se aborta, se mata, se despreza, se abandona. Tanto faz. E são implacáveis, não têm misericórdia. E aí ele vai terminar o capítulo dizendo assim, embora o justo decreto de Deus, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Irmão, uma pessoa pode cometer uma maldade, pode se arrepender, e depois ela pode advertir os outros de que aquilo não deve acontecer. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, eu tenho visto às vezes coisas que os pais fizeram errado, e eles dizem aos filhos, não, isso não é mal, isso não é errado. Por quê? Porque a gente também fez. Está exatamente isso aqui, Essas pessoas praticam o erro,
e não só praticam o erro, aprovam aqueles que também o praticam. Sabe o que a Bíblia chama isso aí? Perversidade. Eu não advirto, eu aplaudo o mal. Eu não consigo dizer, está errado. Não, eu aplaudo, está tudo bem. Pastor, como é que a gente termina a mensagem? Não sei. Eu só posso dizer uma coisa para você. A humanidade está declarando guerra contra Deus. Essa imagem é meio chocante, mas é bem isso aí. A humanidade está declarando essa guerra contra Deus, suprimindo. A humanidade está fazendo peso contra Deus, lutando contra Deus. Eles querem independência de Deus. E esses que querem independência de Deus vão ter independência. E eles vão descobrir que não existe nada pior do que a independência de Deus. Não existe nada pior do que a independência de Deus. Irmão, entenda isso. Eu estou falando para crente. Não estou pregando só para aquelas pessoas que de repente você pensou no meio da pregação. Não, eu estou falando para crente. Irmão, não existe nada pior do que a independência de Deus. Você diz, pastor, isso é um estágio tão baixo, eu não cheguei lá ainda. Irmão, continua indo sem arrependimento para você ver se você não cai lá. Deus vai entregando, Deus vai entregando. O Espírito vai se calando. Ele não fala mais, ele não comunica mais. Não deixe que o pecado se acostume no teu coração. Não deixe, irmão. Tem que consertar alguma coisa, alguma rivalidade, alguma briga? Vai hoje, irmão. Tem alguma coisa que precisa ser consertada dentro da tua casa, é alguma coisa da família, é alguma coisa do passado, é alguma coisa que você tem consigo mesmo. Irmão, resolve. Não seja obstinado com relação ao arrependimento. Em nome de Jesus, com amor pela tua alma, eu digo. Não seja obstinado com relação ao arrependimento. Porque o arrependimento tardio, adiado, ele vai gerar endurecimento no coração. Pastor, sou crente, estou lutando para ir para o céu. Então, irmão, primeira coisa que eu te aconselho, nunca permite que o mal fique guardado no teu coração, cravado. Nunca deixe que ele se acostume. Segunda coisa, anuncia a salvação. Imagine que existem tantas pessoas vivendo assim e que precisam de alguém como você para pregar o Evangelho. Para falar, olha, o que você está vivendo é inimizade contra Deus. Irmão, tem pessoa que já deve ter percebido, eu estou distante, longe, isso tudo que está acontecendo comigo é terrível. Terrível, e Deus permite, Deus deixa que vá, para quando chegar no fundo do poço, talvez aquela pessoa diga assim, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Há uma frase do Spurgeon que diz, pecado e inferno estão casados, até que o arrependimento anuncie o divórcio. Anuncia arrependimento, irmão. Anuncia arrependimento. Anuncia, fala para as pessoas, independente da situação que elas estão vivendo, fala delas desse Evangelho. Por que você acha que o apóstolo Paulo escreveu? Porque um pouquinho antes ele vai dizer assim, o justo viverá da fé. Há esperança para a humanidade, e a esperança está na fé no Cristo Jesus, no arrependimento, no retorno, na volta para Cristo. Então, irmão, não fique desesperado dizendo, oh meu Deus, não, diga, Senhor, me leva. Há pessoas que estão tão distantes de Ti, virando verdadeiros animais, bestas feras em vida, apoiando coisas que são terríveis contra a humanidade, que eles precisam de um Salvador. Eles não precisam, irmão, entenda isso aqui, Jesus não te chamou para ser advogado de defesa. Talvez você já se organizou com todo o argumento para lutar contra a militância gay, contra a militância abortista, contra a militância feminista, contra outros tipos de... Não, irmão, Deus só precisa de testemunha. Jesus precisa de testemunha. Não se preocupe se de repente você não tem um argumento suficiente para falar. Você tem um Evangelho que é o poder de Deus. O Evangelho que é o poder de Deus para mudar o homem, arrancar o homem dos cativeiros, não importa quão profundos estejam. É o Evangelho. Talvez você está pensando numa pessoa da tua família que está vivendo assim, obscurecido. Para ele Deus não é nada, irmão. Continue falando do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Amém. E para encerrar, construa um gueto, irmão, no teu lar.
Irmão, nós precisamos de gueto evangélico. Você sabia disso? Gueto evangélico. O que era um gueto? Se trancava, fazia-se muros, se trancava e ficavam lá várias ruas, se desenvolvia comércio, se desenvolvia tudo dentro dos guetos. Ninguém saía dali. Nós precisamos de guetos evangélicos, não no sentido de ninguém sair para fora, mas de nós protegermos, murarmos as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos filhos, a nossa família. Toda impiedade precisa ser revelada dentro da tua casa. Tem pais que são coniventes, que digam, não é tão grave, irmão. É grave, é pecado contra Deus. Mas isso não é... Irmão, vá contra toda a impiedade, revele, manifeste. Eu já contei para os irmãos como era difícil pecar lá em casa, quando a gente era criança. Deus usava a minha mãe em profecia, revelação, não tinha pecado que ficasse escondido. Dou graças a Deus pela vergonha que já passei de ter que confessar pecado para minha mãe, porque hoje eu estou aqui diante de vocês pregando o evangelho do Senhor. Amém. Construa o gueto evangélico na tua casa, irmão. Proteja a tua família, ore com a tua família, e que toda forma de impiedade, seja ela manifesta ou seja ela oculta, o Senhor traga a luz, para que seja tirada, para que seja arrancada, e a tua família seja uma família que conheça cada vez mais ao Senhor. Não esteja obscurecida, não esteja abandonada por Deus. Deus, misericórdia de nós. Ajuda, Senhor, para que a nossa família não seja abandonada por Ti. Meu Deus, há pessoas que eu amo, que eu sei que o Senhor pode abandonar. Parece que eles já estão vivendo abandonados. E não é porque Deus não quer salvar, é porque eles não querem a Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar. Mas nós vamos, antes de encerrar, eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. Sei que talvez a mensagem hoje foi um pouco diferente. Eu falei por 1 hora e tantos minutos. O que o apóstolo Paulo escreveu é tão real, tão moderno, tão contemporâneo, irmãos. Parece que ele estava aqui hoje, vendo tudo que a gente está vendo. E ele deu a resposta. Basta você ler o Evangelho de Romanos, a carta de Romanos, perdão. Basta você ler, você vai ver, a resposta está ali. Vamos fechar os corredores. Irmão, peça ao Senhor, Senhor, me ajude a ter um coração aberto para o arrependimento sempre. Diga para o Senhor, Senhor, sonda-me por dentro, por fora, na frente, atrás, em cima, embaixo. Senhor, me sonda por todos os lados e não permita que eu venha a me tornar inimigo de Deus. Porque a inimizade com Deus, se ela não for consertada, ela vai gerar abandono. Que terrível. E peça a Deus também sabedoria e graça para alcançar aqueles que estão nesse estado de distância de Deus tão grande, de obscurecimento, de ignorância. Ore e peça a Deus, Senhor, me ajude, me use. Irmão, não tem outra pessoa a não ser você. É você que Deus quer usar para alcançar essas pessoas. Há um arrependimento, ainda há chance. Cristo não voltou ainda. Enquanto Cristo não volta, nós vamos avançando, pregando essa palavra que transforma. Ore, ore, ore como igreja. Clame, clame, clame. Como pai, como avô, como mãe, como tia. Clame pela tua casa, clame pela tua família e diga: Senhor, nos ajude, para que a nossa casa seja um gueto espiritual, fortalecido, ó Deus, pela Tua palavra, que a impiedade não reine, que a maldade não reine, que o mal não se aprofunde no meu lar, que ele seja manifesto, que ele saia antes, que ele consiga arrancá-los das Tuas mãos. Faça essa oração. Ó Deus, nós oramos hoje como igreja do Senhor, unidos, porque nós temos conhecido esse evangelho que transforma, e nós pedimos, ó Deus, não permita, Senhor, que nós venhamos a ser como esses homens de Romanos 1, que resistem a Deus, que não querem o Deus que a Bíblia proclama, que não querem esse Deus que se apresenta na Bíblia, que querem um Deus fabricado, que querem um Deus construído. E essa idolatria os leva à imoralidade, e essa idolatria os leva à raiva, e essa idolatria os leva às inimizades, e essa idolatria os leva à falta de afeto natural e de amor. Senhor,
A distância de Ti nos transforma em bestas feras. A distância de Ti destrói, Senhor, a nossa humanidade. A distância de Ti destrói, Senhor, a bondade que poderia existir em nós. Nos ajude, ó Deus, eu oro pela Tua igreja, que tudo aquilo, Senhor, que precisa ser arrancado, tirado dos nossos corações, não deixe que nós venhamos a ser teimosos, ó Pai. Não permita que nós venhamos a ser obstinados, resistentes à voz do arrependimento. Se hoje o Teu Espírito clama nesses corações dizendo arrependa-se, que haja arrependimento. Se hoje o Teu Espírito clama dizendo limpeza, que haja uma limpeza. Nós queremos ser, Senhor, aqueles que estão perto, dependentes de Ti, e não independentes, abandonados por causa da ira que o Senhor manifesta contra os homens. Nos livra, Senhor, e nos ajude a ser arautos, proclamadores do Evangelho da libertação, o Evangelho que causa divórcio entre o homem e o inferno, o Evangelho que junta e que casa o homem a Jesus Cristo, seu eterno Salvador. Nós oramos como igreja em nome de Jesus. Amém, amém. Oh, a esperança para nosso povo. Meu irmão, eu vejo tanta coisa, mas eu também vejo esperança. Eu vejo tanta impiedade no mundo, mas eu vejo esperança. Enquanto existir uma igreja com uma Bíblia na mão, enquanto existir um povo que se reúne, não importa quantos sejam, ainda há esperança para o mundo, ainda há esperança para o mundo, ainda há esperança para o mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos encerrar, faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês hoje, amanhã e sempre. Que Deus te acompanhe, te guarde e te aproxime cada vez mais dele. Que você seja dependente, não independente, mas dependente do Senhor. Deus abençoe vocês. Vão em paz.